Filipenses 4, de 2 a 7. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Nós temos falado a respeito da ansiedade, que ela é um grande inimigo que tem feito um grande estrago, atrapalha a nossa vida. Às vezes nós aparentemente estamos com tudo bem, saúde, num problema assim maior aparente, mas ansiosos por alguma coisa, perdemos o controle, ficamos assim desanimados, nada tem graça. Dissemos que a ansiedade é mais uma preocupação com o amanhã. Mateus 6,34 diz: não vos inquieteis com o dia de amanhã. Então é importante nós lembrarmos disso, que grande parte do problema da nossa ansiedade está na falta de confiança a Deus, porque o amanhã pertence a Deus. Então, se nós estamos ansiosos com amanhã, é como se a gente falasse: Deus, o Senhor não vai dar conta de resolver esses problemas para mim. E nós precisamos então lembrar, como ensina a passagem de Filipenses, que nós devemos levar diante de Deus os nossos problemas, lançar diante de Deus as nossas ansiedades. Tudo seja conhecido diante de Deus, as vossas petições pela oração. E a promessa desta passagem é muito importante, nós estamos repetindo por essa importância. É um texto que eu creio que fica gravado para todos nós, quando ele diz: a paz de Deus, que excede todo entendimento, ou seja, não se pode explicar. Por que nós temos paz? É porque não existe problema? É porque não existe coisas para se preocupar? Não, porque a paz de Deus, nós não sabemos explicar, mas é essa paz diferente. Ela guarda o nosso coração e a nossa mente, nos faz descansar. Nós temos exemplos vários da Bíblia, exemplos vários, e creio que nós temos exemplos pessoais de momentos de grande tormenta, mas que de repente o Espírito Santo de Deus vem e nos dá paz. Então nós devemos buscar a Deus. Na semana passada nós falamos então que muito da nossa paz se refere ao dia de hoje, ou seja, às ações de hoje. Então nós temos que viver como no dia de hoje? Nós temos que viver o dia de hoje, mas resolvendo um problema de cada vez. Como nós vivemos o dia de hoje vai ter muito a ver com o resultado na hora que nós vamos deitar. E o versículo 5 aqui de Filipenses 4 diz que seja a vossa moderação conhecida, e logo entra no assunto: não andeis ansiosos. Então a ligação que nós estamos fazendo aqui é exatamente isso. Se você tem esse lidar com o dia, praticando coisas com essa palavra moderação em todas elas, você terá paz no seu final de dia, descansar. E aí nós colocamos 3 coisas, são várias, mas colocamos 3 ações que vão influenciar esse deitar. As ações do nosso dia em santidade, contentamento e relacionamento. Nós começamos falando a respeito de contentamento. O que vem para nós,
o que nós vivemos durante o dia, deve ser visto e vivido em contentamento. O exemplo de Paulo aqui em Filipenses 4, no versículo 11, ele diz que aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Então Paulo se refere a uma oferta que ele recebeu e ele diz que está muito alegre por isso. Alegrei-me sobremaneira. Para deixar bem claro que a alegria dele não estava simplesmente em receber ofertas, ele falou: eu estou alegre, mas digo isso não por causa apenas da questão de dinheiro, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância. Tanto sei ser honrado como ser humilhado. Então, quando eu disse a respeito de contentamento, é exatamente a gente aprender a viver o momento, cada momento que se coloca diante de nós. É a alegria de saber aproveitar de cada uma das coisas que estão diante de nós. Essa verdadeira felicidade. E eu estava lendo ainda um pouquinho sobre contentamento e achei algo interessante que fala a respeito de contentamento, saber fazer escolhas, porque uma coisa que nos atrapalha, e nós estamos falando em contentamento e ansiedade, é exatamente não sabermos fazer as escolhas certas. Nós estamos vivendo em dias de tantas atividades, de tantas coisas, e nós precisamos saber fazer a escolha certa. Eu lembrei do exemplo de uma criança, eu creio que todos vocês já viram essa cena, né? Uma criança gosta de determinados brinquedos, gosta de bonecas, por exemplo. Uma menina de preferência, né? O que ela faz? Ela tem várias bonecas e ela às vezes não se contenta em brincar com uma boneca. Ela pega uma, pega duas, pega três, põe uma debaixo do braço, uma no pescoço e sai assim. E se alguma outra criança quiser brincar com uma boneca, ela não quer nem deixar, né? Dá uma boneca, não, é meu. O que acontece com essa criança? Ela praticamente não consegue se divertir, porque ela está tão enrolada ali, ela não consegue nem andar direito. E às vezes nós somos assim. Então, diante da vida, né, nós temos tantas opções, tantas coisas, e nós queremos preencher a nossa vida de tantas coisas, e aí que está o problema de não contentar-se com o que tem, não contentar-se com o que é, e viver nessa busca pelas coisas. Quando nós falamos a respeito de santidade, é o segundo ponto, nós lembramos da questão da estrada. Filipenses 4:1 diz: permanecei deste modo firmes no Senhor. E aí a questão foi permanecer no caminho. Santidade é permanecer no caminho. E lembra, nós falamos sobre os atalhos. Durante o dia você começa, mas o difícil é permanecer. Parece um atalho aqui, um jeito mais fácil aqui, uma tentação aqui, uma parada ali, mas nós precisamos permanecer no caminho. E acrescentando a esta palavra, eu quero dizer que santidade é temer a Deus e obedecê-lo. E se eu busco a Deus, eu busco a santidade. E se eu busco a Deus, se eu busco a santidade, eu busco a paz. Então nós estamos falando que se nós não temos contentamento, nós vamos viver ansiosos. Se nós não vivemos em santidade, nós vamos viver ansiosos. Mesmo porque a falta de santidade é você estar desobedecendo a quem? A Deus. É você não estar bem com quem? Com Deus. Como que alguém vai ter paz estando em inimizade com Deus? Lembra daquela passagem? Quando Adão se esconde, tenta se esconder lá no meio das árvores lá, e Deus fala: onde você está? Tenta se esconder de Deus, porque está com temor. Romanos 5:1 diz: justificados pela fé, temos paz com Deus. Então, é um grande problema. Se nós não buscarmos fazer as coisas corretas, nós vamos viver ansiosos. A gente não sabe de onde vem essa ansiedade, mas exatamente a ansiedade aí não é temor, né? É desse medo de Deus, do que vai acontecer. Mas no lugar desse medo, dessa ansiedade, eu tenho que confessar os meus pecados. Eu tenho, por meio da fé em Jesus, eu tenho paz com Deus, eu tenho perdão pelos meus pecados.
Então repare que quando a gente busca uma vida de santidade, e buscar uma vida de santidade não é acertar sempre, pelo contrário, né? É reconhecer os pecados. E no momento em que a gente peca, a gente não desiste, a gente não para e nem vai se afastar de Deus para pecar mais. A gente vai voltar e tem paz. Mas hoje eu quero falar mais sobre o terceiro ponto, que é a questão de relacionamentos. Se a questão da santidade é o relacionamento com Deus quebrado, a questão da santidade, relacionamento com Deus quebrado e ansiedade, quando nós temos um relacionamento quebrado com os nossos irmãos, também ficamos ansiosos. Eu creio que ninguém fica feliz quando sabe que tem algum desacordo, né? Vou perder o sono porque eu tenho que acertar as contas, mas não é acertar me vingar de fulano, não. É acertar, é estar bem, irmãos. A Bíblia fala que a gente tem que ter paz com os irmãos e paz com Deus. Então eu quero falar um pouquinho sobre essa questão de vivermos melhor com o nosso próximo. Sobriedade nos relacionamentos, gentileza. E para isso eu quero que você abra uma outra passagem bíblica, que é Romanos capítulo 15, versículos de 1 a 7. Eu não vou fazer uma exposição dessa passagem, mas preste atenção na riqueza desses versículos. Romanos capítulo 15, de 1 a 7. Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação, porque também Cristo não se agradou a si mesmo, antes, como está escrito: as injúrias dos que ultrajavam caíram sobre mim. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu, para a glória de Deus. Olha que passagem interessante. Quando ele diz no versículo 1, nós que somos fortes, é aquela ideia, quando você olha alguém, você sabe que a pessoa está errada. Você é o forte, eu sei o correto. E geralmente, quando eu sei que eu estou certo, eu vou confrontar, eu vou destruir e eu vou fazer com que a minha ideia prevaleça. E aqui ele diz, você é forte, você deve suportar as debilidades dos fracos e não agradar, né, a si mesmo. Não agradar-nos a nós mesmos. Cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Repara que não é para agradar ao próximo em relação ao pecado. Ele está errado, eu vou agradar ele, não posso perder meu amigo, né? Isso mesmo, peque bastante. Não, não é isso. Mas aqui está falando no que for a respeito de edificação. Ele está falando da igreja. E nós vamos entrar aqui no texto de Filipenses. Mas a ideia é que nós precisamos aprender essa convivência. Ele vai apelar para falar sobre Cristo. Cristo não se agradou a si mesmo. Versículo 5. O Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros. Qual que é o mesmo sentir? O mesmo sentir de Cristo. Esse amor. E aqui fala, o Deus da paciência. O que ele está lembrando?
Tenha paciência com o seu irmão. O Deus da paciência. Como Deus tem paciência com a gente, não, irmãos? Como Deus tem misericórdia para conosco? Esse Deus da misericórdia, esse Deus da paciência, pede que nós também tenhamos assim paciência. Vos conceda o mesmo sentir uns para com os outros. É pensar concordemente, é empatia, é valorizar o irmão. Acolhei-vos uns aos outros. Tem muita coisa aqui nessa passagem, provavelmente a gente vai estudar um outro dia, mas essa é a ideia. Hoje cedo no boletim nós falamos sobre o fazer o bem. Esse é o chamado de Deus para nós. Não te furtes de fazer o bem a quem de direito, estando na tua mão o poder de fazê-lo. E nós demonstramos esse amor quando nós buscamos melhorar esses nossos relacionamentos. Uma frase que está aqui nesta mensagem é a seguinte: quando tocamos em algo, deixamos as nossas impressões digitais. Quando tocamos as vidas das pessoas, deixamos nossa identidade. Você pense, da mesma forma que quando você toca em algo, você deixa uma impressão, você deixa uma marca. Qualquer tipo de conversa que você tem com alguém, né? Você deixa uma impressão. Qual a impressão que nós estamos deixando para as pessoas? Eu creio que todos nós queremos deixar a melhor impressão. E por isso a passagem diz que nós devemos esforçar, né? Romanos 12:17, o finalzinho deles: esforçai-vos por fazer o bem. Esforçai-vos por fazer o bem. Volte lá para Filipenses 4, o nosso texto de hoje. Rogo a Evódia e rogo a Sintique. Para quê? Pensem concordemente no Senhor. Então nós conhecemos um pouco dessa história. Essas duas irmãs, elas discordavam a respeito de algumas coisas. Não se dá aqui detalhes sobre o que, mas o discordar das duas irmãs estava atrapalhando o andamento da igreja. E é isso que a gente às vezes não vê. A gente acha que um mero discordar não tem importância, mas pode ter, irmãos. Essa discordância pequena pode começar a minar os nossos relacionamentos, o bem, o trabalho da igreja. Sabia que o nome Evódia significa doce fragrância e o nome Sintique boa sorte? Então olha que nome, parece que não tinha muito a ver, né? A doce fragrância brigando com a boa sorte. Embora tivessem esses nomes bonitos, elas estavam vivendo de maneira complicada. Estavam colocando o eu acima, né? E repare aqui que Paulo pede aqui um líder, né? A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies. Nomeie alguém para auxiliá-las, ou seja, construir pontes, ajudar. Está havendo um desacordo aqui entre essas duas irmãs. Vai lá você, um terceiro, para ajudar, aproximá-las. Um comentarista diz: o desacordo entre essas duas irmãs, não importando a sua natureza, representava uma ameaça à unidade da igreja como um todo. Parece sério isso, mas é sério. Essa comunhão, ela estava atrapalhando. Essa falta de comunhão estava atrapalhando tudo. E quando nós falamos que pequenas coisas podem se tornar grandes coisas, a gente tem muito exemplo disso, não, irmãos? E geralmente a gente ouve falar: um diácono deixou a igreja, o presbítero saiu, o pastor não sei o quê. Você nunca não, na maioria das vezes não houve um argumento grande para o desentendimento. Os argumentos às vezes nem se falam, porque são tão pequenos.
Uma vez eu fui num acampamento e tinha uma fila enorme para o café da manhã, e aí eu vi que a fila não estava andando porque o pão não tinha sido cortado e não tinha passado a manteiga. Cada um teria que chegar lá e cortar o pão e passar a manteiga. E eu sou meio ansiosinho, né? Falar sobre ansiedade, eu sou meio ansiosinho. O que eu fiz? Eu fui lá para frente da fila e comecei a cortar o pão e passei a manteiga. Aí foi mais uma pessoa me ajudar, a fila andou rapidinho. Aí depois alguém veio me falar: você é doido? Ninguém teve coragem de ir lá, porque quem era chefe da cozinha achava que não podia passar pão, tinha que deixar daquele jeito, que cada um passava, o seu era melhor. E ninguém teve coragem de falar o contrário. Eu, como não sabia de nada, fui lá, né? E a dona da cozinha, acho que não brigou comigo. Se brigou, nunca fiquei sabendo, né? Mas, irmãos, às vezes, eu dei um exemplo assim, totalmente bobo, mas às vezes um probleminha desse afasta uma pessoa da igreja. Porque aí a dona da cozinha brigou com a mulher que passou o pão na manteiga, e depois, quem perde? O corpo de Cristo. Pense claramente, quando há atrito por causa de um pedaço de pão, o que acontece? Há descontentamento. Se eu fosse pastor daquela irmã, provavelmente domingo ela ia ficar muito brava comigo, né? Às vezes não ia vir da igreja. E às vezes a gente começa a tirar essa palavra, né? Pense em concordemente. Não, eu penso porque a minha ideia é melhor. E lembra no texto de Romanos que nós lemos? Aqui fala que no versículo 1, somos fortes e devemos suportar as debilidades dos fracos. Ou seja, se eu tenho a melhor ideia, né, eu devo falar: deixa o irmãozinho está querendo cortar lá o pão lá, e que corte. Às vezes nós temos muita dificuldade, né? E o que a gente sempre vem para aquela ideia: mas por que só eu que tenho que ceder? Por que o outro não vai ceder? Quem que cede? É o mais fraco? A gente acha que é, né? Quem cede é o mais forte. Aquele que impõe a sua ideia não é o melhor, é o que perde. Tudo que for para edificação, irmãos, nós devemos lutar por isso, pela reconciliação, pelo bem da igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo. Nós devemos trabalhar pela harmonia desse corpo. Nós estamos unidos em Cristo. Nós estudamos quarta-feira passagem de Efésios 4 e fala exatamente sobre isso, sobre a unidade. E a gente viu na quarta-feira no estudo que a unidade está relacionada com a conduta, a minha conduta, a minha postura. Qual que é uma postura de unidade? Efésios 4:2 fala: com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros, esforçando-vos por preservar a unidade. Então ele fala sobre uma conduta de unidade, humildade. Se eu me comporto de forma humilde, eu estou tendo o melhor relacionamento. Mansidão, a forma com que eu falo, né? Longanimidade, esforçando-vos. E aí o texto fala, né? Um só Deus, há um só corpo, como nós vamos dividir? Há um só Senhor, uma só fé, há um só batismo, há um só céu. Pode parecer difícil, mas a palavra de Deus fala que nós devemos andar assim. E o versículo 1 de Efésios 4 diz: andeis de modo digno da vocação a que fosse chamados. Digno dessa vocação. Qual vocação é essa? Chamados à unidade.
O texto de Filipenses 4, desde o versículo 1, Paulo chama, de amados, muito saudosos. Ele está dirigindo aquela igreja como igreja de irmãos, amados. Há uma só família, um só corpo, um só rebanho. E as diferenças, elas vão existir. Mas se a gente começar a separar por causa das diferenças, é o que eu falei hoje cedo, a gente vai querer morar sozinho num lugar, num canto e não falar mais com ninguém. E não vai adiantar, porque aí a gente vai brigar com a gente mesmo. Precisamos buscar esta mansidão. Então, irmãos, ansiedade está muito relacionado com os problemas de relacionamento. E a gente precisa lidar com isso. Quem não quer, viver bem com os outros? Todos nós queremos. Mas onde começa o viver bem com os outros? A gente pode achar que depende do outro. É só não provocar eu, Não é. Começa no meu modo de receber as informações, o meu modo de responder às situações. Porque eu até não sei se a gente está ansioso, porque a gente está ansioso, a gente discute com as pessoas, ou a gente discute com as pessoas porque a gente está ansioso, Os dois. Uma pessoa ansiosa, nervosa, vai discutir com as pessoas. Mas quando nós não estamos bem, quando nós não estamos bem nos nossos relacionamentos, não dá, A ansiedade vem, domina o nosso coração. Para a gente concluir, quando a ansiedade já me dominava o íntimo, o teu consolo trouxe-me auxílio à minha alma. O Salmo 94, 19. Alegrai-vos do Senhor. O salmista, quando passou por grande tribulação, ele buscou a presença do Senhor. E qual é a nossa mensagem do ano? O versículo chave: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando que a ansiedade vem? Quando a gente inverte, quando a gente busca as demais coisas. E aí a gente não busca Deus corretamente e vive ansioso. Então, existe receita para a ansiedade? Bom, é a presença de Deus, É o alegrar no Senhor, é o estar na presença de Deus. Buscar primeiro o reino de Deus. E seja qual for a dificuldade que você está enfrentando, ou que você vai enfrentar algum dia, já descanse em paz, porque juntamente com essa preocupação, se nós lançamos sobre Deus a nossa ansiedade, Ele vai dar para nós o descanso, o livramento. Ele é o nosso rochedo, a nossa fortaleza. Isaías 57, parte do versículo 18 e versículo 19, na linguagem de hoje, diz: eu os curarei, eu os guiarei, eu os consolarei. Nos lábios dos que choram colocarei palavras de louvor. É essa experiência que nós devemos ter. Se nós estamos ansiosos, tristes, preocupados, o que o Senhor vai fazer? Ele vai nos dar o consolo, e no lugar desta lamentação, dessa tristeza, você vai sair cantando, Alegre, porque Deus proporcionou o livramento. Que Deus nos abençoe. Quero terminar aqui com a leitura de Números 6, 24 a 26. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Vamos ficar em pé, nós vamos orar ao nosso Deus. Pai amado, nós somos agradecidos a Ti pela grande salvação, pelo Teu grande amor, ó Deus. No momento em que nós recebemos o Senhor, ó Deus, grande alegria nós temos por
reconhecer o livramento do Senhor. O maior temor, ó Deus, que poderíamos ter é a morte, é a perdição. Mas as tuas promessas são de vida eterna, libertação, ó Deus. Mas pedimos que o Senhor nos ajude, pois mesmo como filhos do Senhor, muitas vezes ficamos ansiosos, ó Deus. E que o Senhor esteja nos ajudando e também nos ajudando a nos ajudar, ó Deus, a que nós sejamos tendo atitudes que sejam condizentes, ó Deus, com pessoas que buscam a paz. Nos abençoe em relação a uma vida de santidade, Deus, para que as atitudes que nós tomamos, muitas vezes em busca de prazer, venham nos trazer mais preocupação e mais dor. Esteja nos ajudando em relação a os relacionamentos com as pessoas, Senhor Deus, para que nestes relacionamentos nós também não venhamos a despejar mais ansiedade nos nossos dias, ó Deus. Quando estamos em paz com as pessoas, quando estamos em paz contigo, ó Deus, a alegria toma conta dos nossos corações. Mas também em relação aos acontecimentos, ó Deus, muitos que estão diante de nós, muitos que virão, que eles também não venham tirar a nossa paz, mas que eu coloque em nós o contentamento, o saber alegrar-se com as coisas boas, com a bonança, também o saber alegrar no momento de limitação, quando a escassez bate a nossa porta, ó Deus, e que em todo tempo possamos dizer como Paulo, Deus, que temos aprendido a ser contentes, a viver contente em todas as circunstâncias, ó Deus. Obrigado por esse momento e que o Senhor Deus nos abençoe e nos guarde. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.